Convidamos a professora mestra Cristiane de Souza Pires, do Programa de Pós-Graduação na Unifa, a iniciar sua exposição sobre o tema Entendendo Biossegurança e Bioproteção em Cenários Prospectivos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos os senhores, né? Nós vamos falar sobre a biossegurança e a bioproteção no cenário prospectivo. Para muitos dos senhores, esse seja um assunto um pouco de pouco entendimento, mas que eu vou procurar trazer, pelo menos esse esclarecimento, trazer a biossegurança, a bioproteção e a importância desse assunto na vida de todos. Bom, aqui no nosso roteiro nós vamos ter a dinâmica biológica, vamos tratar sobre a biotecnologia, vamos tratar os conceitos de biossegurança e bioproteção, os riscos potenciais, a biossegurança versus a bioproteção, e vamos ter uma conclusão a respeito do nosso roteiro que vai ser tratado. Bom, vamos falar inicialmente da dinâmica biológica, né? Como nós sabemos, os cientistas, todos eles sempre buscam muito conhecimento sobre os organismos vivos. Então, essa dinâmica biológica ela é composta de muito estudo onde esse conhecer e compreender a biologia dos seres vivos, a sua forma o seu local de vivência, a sua forma de reprodução, o seu meio de gestão de alimentos, qual é o malefício que ele causa para a saúde. Tudo isso é o conhecer e compreender a biologia dos seres vivos. E isso está intrinsecamente ligado a essa dinâmica. Dessa forma, eles buscam, após o conhecimento dos seres vivos, dessa compreensão, eles buscam formar teorias e desenvolver conceitos biológicos dentro dessa questão, dessa dinâmica biológica. E, com isso, eles buscam beneficiar a sociedade através de práticas biotecnológicas, ou seja, desenvolver práticas que buscam benefícios através desses micro-organismos, desses seres vivos, que possam beneficiar a sociedade de alguma forma. Bom, nós vamos falar agora sobre a biotecnologia. Então, quando nós descobrimos toda essa dinâmica da vivência biológica, então, nós precisamos desenvolver técnicas de aprimorar os benefícios daquele organismo vivo para a nossa condição, ser um benefício para a sociedade. Então, através processo da biotecnologia. Bom, os marcos da biologia, talvez os professores possam ver, os processos biológicos já existem há milhares de anos, há muitos anos. Então, na antiguidade, a gente o primeiro processo biológico assim, que a gente tem a fermentação para a produção de alimentos, seja na fabricação de pães, na fabricação de bebidas fermentadas. Então, o processo biológico começou aí. E depois vem seguindo, ao longo do ano, ao longo do século, onde a gente teve a lei de Mendel, a gente teve sequenciamento de DNA, entre outras descobertas dentro da tecnologia, que favoreceram, porque a gente tem a descoberta de vacinas, penicilina, a sequenciamento de DNA, todo de DNA. E, por último, a gente chegou no CRISPR-Cas9, que é o corte de da vida genética, onde a gente consegue fazer a manipulação. E nós queremos organismo.
Então, esse conhecimento, né, aliado à biotecnologia, ele vai favorecer a área da saúde, a alimentação, a indústria, a área militar, a agropecuária, ambiental, a engenharia, entre outros. A biotecnologia, senhores, eu falei tanto dela, porém é importante entender e saber o conceito da biotecnologia. É a área da ciência biológica que atua na manipulação, principalmente genética, de micro-organismos, plantas e animais, com o objetivo de desenvolver práticas, processos, serviços e produtos com valor tecnológico agregado, de interesse da sociedade para usos civis e militares. A definição da doutora Fernanda Corrêa, eu acho muito completa e muito válida. Bom, a biotecnologia avançada. Né? Hoje, os processos mais avançados da biotecnologia, como eu falei para os senhores, ele corresponde ao RNA interferente, que ele se liga ao RNA mensageiro qualquer, determinado, e ele age em cima de uma proteína, onde ele desativa aquela proteína, ou seja, desativando aquilo que causa mal no ser vivo. E o CRISPR-Cas9, que essa imagem aqui, que é esse corte preciso que faz na vida do DNA, alterando a característica genética que o estudo determina. Então, ele age na sequência precisa, ou seja, ele faz um processo bem mais preciso do que antes que existia de fazer um corte de crivo, por exemplo, crivo de material genético, talvez produziria um resultado indesejado. Com o CRISPR, esse resultado é preciso. Um exemplo para os senhores terem ideia do CRISPR, que foi um projeto de insetos aliados desenvolvido pelas Forças Armadas norte-americanas, onde eles faziam um corte preciso e introduzia material genético de um vírus, um pulgão, por exemplo, e esse pulgão, ao sugar uma planta já estabelecida, porque geralmente esse processo genético era feito na semente. Para que a planta, para crescer, ela desenvolvesse um material genético dentro da sua estrutura. Porém, nessas condições, o inseto tem a capacidade da planta já estabelecida adulta na lavoura e, ao introduzir seu aparelho bucal na folha, ele libera uma toxina e essa toxina faz o trabalho acrescentando o material genético necessário que pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, um material genético de uso dual, que pode trazer tanto um benefício quanto um malefício para aquela lavoura. Então, esse projeto começou a ser desenvolvido em 2018, chama-se Insetos Aviários. A necessidade, ainda dentro da biotecnologia, com todo esse avanço e toda essa evolução, existe a necessidade de normas e condutas éticas. Por quê? Com toda essa tecnologia, eu posso, até estava conversando esses dias, eu e meu orientador, pode criar um cachorro com asas, pode criar várias coisas. Então, esse estudo, toda essa tecnologia, ela precisa ser pautada com normas e condutas éticas, porque para que isso não vire um problema para a sociedade, ao invés de beneficiar, ser um problema para a sociedade. Dessa forma, então, e nas últimas 5 décadas, é possível observar esse desenvolvimento do setor da biotecnologia, e com isso, quanto maior o conhecimento, e menor se tem uma norma de conduta ou uma ética, pode-se trabalhar com esse material para uso alético. Então, por isso que as normas de condutas e éticas são muito importantes, exatamente para que a gente possa conduzir todos os estudos e trabalhos dentro de um padrão que visa o benefício da sociedade, não seu malefício. Dentro da biotecnologia, essas normas éticas
elas são pautadas pela biossegurança e pela bioproteção. Então, vou trazer o conceito da biossegurança para os senhores, do inglês biosafety, né? Que é a condição de segurança biológica alcançada por meio da aplicação de princípios tecnológicos e ações destinadas à prevenção, minimização ou eliminação de riscos. Ou seja, a biossegurança ela é um meio que se tem de proteger o agente manipulador do organismo. Né? Ou seja, ele vai proteger a pessoa que vai estar trabalhando no laboratório através, a gente vê ali do uso de EPIs, né? Então, a biossegurança, ela vai trabalhar esse quesito, enquanto que a bioproteção, que é a biosecurity, ela vai trabalhar na proteção direta do agente biológico, ou seja, do patógeno, ou seja, do material genético que eu esteja trabalhando, do agente que esteja sendo feito o estudo. Então, ele é a proteção. Por que é necessária essa proteção? Exatamente para se evitar esse roubo, esse desvio, esse uso mal intencionado desse patógeno, que esteja trabalhando, desse organismo vivo laboratorial. Então, a legislação internacional, existem legislações que pautam essa questão, são as internacionais, né, que nós temos aí os protocolos e as convenções, né, que direcionam as condutas éticas e as normas de conduta da biossegurança da bioproteção. E esses protocolos, eles determinam que cada país produza, conforme aí a sua necessidade, a sua própria legislação. No Brasil, nós temos a Lei 11.105, de 24 de março de 2005, porém, essa lei ela não é abrangente à necessidade de que a biotecnologia necessita, a biossegurança e a bioproteção necessita. Ela é muito voltada para organismos geneticamente modificados e experiências embrionárias, de células embrionárias, para fins só de estudo. Né? Então, ela precisa ser revista ou ser refeita com a máxima urgência. Existem outros protocolos no Brasil, outros decretos, mas a lei principal é essa aqui, é a 11.105. Bom, os riscos potenciais, né, da biossegurança e da biotecnologia sem adotar essas normas e condutas éticas. Bom, frente aos avanços tecnológicos, né, e a ausência de legislação mais abrangente, eu coloquei só a ausência de legislação da impressão que não tem. Necessita-se de uma legislação mais abrangente. Até a Lei 11.105, ela criou conselhos e comitês, né, de desenvolvimento, porém, esses comitês estão sendo trabalhados hoje, a biossegurança e a proteção, ela entrou a infraestrutura crítica do país, porém ainda há muito trabalho a ser feito, né? Ela é designada pela Comissão do Ministério da Saúde, mas ainda há muito trabalho a ser feito. E o prazo até dentro desse trabalho é 4 anos. E até pelo avanço da tecnologia e pela necessidade, eu particularmente acho um prazo muito longo, porque devido à rapidez como as coisas acontecem, a gente precisa que essa lei seja muito rápida. Bom, frente aos avanços tecnológicos e às vezes de legislação, né, nós temos riscos associados à biotecnologia avançada, que é a manipulação genética através das técnicas que eu passei para os senhores, que é o CRISPR,
e também do mRNA referente, e também o bioterrorismo, que é a manipulação genética que pode ser usada para uso malefício da sociedade, né? Que é a facilidade de acesso à tecnologia de edição de genética e aumenta o risco de seu uso para fins maliciosos. Então, o bioterrorismo é algo assim que é um assunto muito sério. Também tem os desafios da inteligência artificial. Hoje, todo o processo que é a segurança de dados, né, e a privacidade desses dados, todo o trabalho de pesquisa hoje, todo ele é jogado em nuvens. Né? Então, tudo que se descoberto, todo o trabalho de pesquisa, toda a segurança de laboratório depende da tecnologia de cibersegurança, né, da tecnologia da internet. Então, esses dados, né, com a inteligência artificial, a gente tem aí o ChatGPT, se você colocar qualquer busca, você consegue, você pode completar uma bomba através dele. Então, são informações que estão muito fáceis, de fácil acesso. Às vezes, são informações sensíveis que não poderia estar, mas a inteligência artificial capta e deixa à disposição, talvez, daquele público que não tem acesso a esse tipo de informação. E também a manipulação de dados de pesquisa. Uma pessoa mal intencionada pode entrar e trabalhar com esses dados e perder uma pesquisa de anos, ou ela pode alimentar dados errados no computador e, por isso, também atrapalhá-los ou impactar negativamente na saúde pública e na segurança ambiental através desses dados. Bom, frente aos avanços tecnológicos e à ausência de legislação, temos também as lacunas da legislação e regulamentação, que é a falta de normas específicas, que eu já passei por 5 anos, e também os desafios da implementação de políticas globais, né, como a gente viu. Então, tem uma legislação global. A legislação determina que cada país faça sua própria legislação, sendo que deveria ter uma legislação que mantivesse as éticas e as normas de uma forma geral para todos. Bom, biossegurança versus a bioproteção. Isso aqui é um problema. Por quê? Porque, apesar de uma proteger a outra, ao mesmo tempo elas são conflitantes. Como, por exemplo, a publicação de pesquisas, né? Da biossegurança pode ser essencial publicar detalhes completos de uma pesquisa, porque todos os dados que eu desenvolvo, né, pela lei da transparência, eu preciso que todos tenham acesso, mas ao mesmo quem pode ter esse acesso, né? Então, dessa forma, eu estou passando para todos esse conhecimento científico, isso na biossegurança. Na bioproteção, que é a proteção do patógeno, essa mesma informação ela pode ser considerada sensível. E dessa forma, ela pode, o indivíduo mal intencionado de posse dessa informação, pode causar um desastre global incalculável, né? Provocando bioterrorismo, agroterrorismo e o mau uso desse organismo. Desenvolvimento de patógenos, né? A biossegurança manipula os patógenos no laboratório, segue protocolos rígidos para prever acidentes, para prevenir acidentes, mas, ao mesmo tempo, a existência desse patógeno, né, mesmo com as medidas de segurança, pode apresentar um risco inerente do mau uso ou a liberação acidental. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu trabalho com ele de forma muito rígida, eu não vou trabalhar com esse patógeno, por quê? Porque eu posso causar um problema com ele? Não, mas espera aí, então está importante. Então, são ideias que ficam antagônicas, né, ao mesmo tempo que elas trabalham de forma cruzada. Restrições aos acessos, né? A biossegurança exige acesso restrito a certas informações em locais protegidos para experimentos, e a bioproteção pode requerer maior transparência, né, de informação e evitar
aí o uso indevido de materiais biológicos. Olha, a minha pesquisa não pode ser utilizada para tal finalidade, mas o cara pode deixar claro, essa pesquisa que eu quero, então eu vou usar. E as regulamentações governamentais, né? A biossegurança, as regulamentações escritas podem limitar pesquisas importantes para compreensão e combate de doenças e problemas biológicos, enquanto que a bioproteção ela requer flexibilidade para que você responda rapidamente a ameaça emergente. Então, certas regulamentações me impedem de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu necessito de uma resposta imediata. A gente teve o caso da Covid, né? Foi um exemplo disso. Então, como conclusão, eu deixo aqui, né, para os senhores, buscar um equilíbrio entre a biossegurança e a bioproteção, visando a segurança necessária no manejo de materiais biológicos e a proteção contra possíveis ameaças biológicas. Então, buscar esse equilíbrio é um desafio, né? É um cenário desafiador. Criar políticas mais robustas e mais abrangentes, né? Legislações mais abrangentes. Então, isso também aumentar o investimento para diminuir o risco, né? Então, isso também, principalmente, agora está avançando muito rápido as questões biotecnológicas e a inteligência artificial. E trabalhar a conscientização e a educação contínua dos profissionais envolvidos nas áreas laboratoriais. Então, garantir essas práticas seguras e éticas. Então, isso é um trabalho de formiguinha diário. Manter sempre o agente que vai manipular os agentes biológicos sempre conscientizados de que manter as normas, manter a ética é importante e protege a sociedade contra riscos emergentes. Bom, a título de curiosidade, talvez muitos devem saber, né, outros não sei, mas, enfim, a aeronáutica ela tem uma diretriz de biossegurança, bioproteção e defesa biológica da aeronáutica, PCA, traço 7 de 2019, né, onde trata sobre as questões da biotecnologia, traz conceitos, é um material muito interessante e muito completo, e de fácil entendimento e de fácil acesso para todos. Então, é bem bacana esse material. E, dessa forma, eu segui o roteiro e cumpri a dinâmica, da dinâmica biológica, a biotecnologia, o conceito da biossegurança e bioproteção, riscos potenciais, a biossegurança versus a bioproteção e, por fim, a conclusão. Vou deixar uma frase para os senhores que eu acho que cabe muito bem aqui em sinais de escritura, que é frase de Heródoto, né? Pensar no passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Então, eu acho que cabe muito nesse cenário aqui do cenário do futuro. Então, eu espero que eu tenha atendido as expectativas dos senhores. Meu muito obrigada pela atenção de todos. Aqui estão os meus contatos. Eu espero que os senhores gostem da área de biotecnologia e trabalhem que o Brasil precisa muito. A gente tem um futuro muito grande aí nessa área. Muito obrigada. Boa tarde.